Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Vou falar sobre a primeira declaração de Jesus a respeito do Espírito Santo. Quando nós vamos para João, capítulo 14, no versículo de número 16, vamos ler o seguinte: Disse Jesus: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador para que fique para sempre convosco. Observe que no texto bíblico, a palavra grega é parakleton. Pode ser traduzido perfeitamente como consolador neste texto e dentro desse contexto. Uma outra coisa que chama logo a atenção é que o Espírito Santo ele estaria conosco para sempre. Ou seja, não seria uma espécie de ioiô que vai e volta, vai e volta. Essa ideia de que algumas pessoas têm, de que após receber o Espírito Santo na conversão, em algum momento, o Espírito Santo pode sair, isto é, se retirar e, mediante arrependimento, etc. e tal, voltar, não se sustenta quando você analisa a Bíblia Sagrada. Até porque, se porventura o Espírito Santo viesse e se retirasse, quem é que ia nos convencer do pecado? Quem é que ia internamente fazer esse trabalho cuja atuação é específica dele? Nós ficaríamos, vou dizer assim, refém da própria sorte e não teríamos um auxílio interno através da presença do Espírito Santo. Mas percebemos, à luz da Bíblia, que quando o Espírito Santo vem, ele vem de uma vez por todas e para sempre. O texto é claro, ele fica conosco para sempre. Uma outra coisa que quero salientar é o que está no versículo de número 17. O Espírito da Verdade. Pela primeira vez, o Paráclito é chamado de Espírito da Verdade. É importante chamar a sua atenção para isto, porque nos últimos anos, no nosso cenário brasileiro e até mesmo mundial, surgiu muita chamada fake news, notícias falsas. E o pior é que muitas vezes foram propaladas, divulgadas por cristãos, por pessoas que são chamadas de evangélicos. As pessoas sabem que tratam-se de mentiras, coisas falsas, mas ainda assim escutam e faz o desserviço de divulgar nas redes sociais. Ora, a gente precisa salientar que o Espírito Santo que habita em nós é um Espírito da verdade. Deus não vai estar em qualquer negócio tipo fake news, uma promoção de mentiras, porque o Espírito, como eu disse, é da verdade. Uma outra possibilidade de que esse Espírito da verdade esteja aqui indicando no texto de que a essência dele é a verdade. E não é à toa que esse Espírito vai nos orientar, vai nos guiar sempre à verdade, jamais à mentira. Feito esta observação, podemos prosseguir, porque diz aqui: o Espírito da Verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, pois ele habita convosco. A gente precisa entender essa expressão, pois ele habita convosco e estará em vós. De trás para frente, essa parte que diz que estará em vós é perfeitamente compreensível de imediato. Deus enviaria, a pedido de Jesus, o Espírito Santo, este estaria em vós, isto é, dentro dos crentes. Mas quando ele diz um pouco antes, pois ele habita convosco, como é que a gente vai entender isto? Sem dúvida alguma, a melhor explicação que eu vi até o momento, pelo menos em termos de acesso ao material, foi da parte do pastor saudoso Isaltino Gomes Coelho Filho. Ele disse o seguinte:
Ele vive com vocês e estará em vocês, conforme uma outra versão. Já Almeida, século XXI, que eu estou projetando, pois ele habita convosco. O pastor Exaltino chama atenção para o verbo que está no presente. Os discípulos já conheciam, porque ele, o Paráclito, estava com os discípulos na pessoa de Jesus. Esta outra frase de Jesus é muito elucidativa, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Ou seja, eles conheciam o Espírito vivia com eles e estaria neles, mas vivia com eles como Jesus. Da mesma maneira, que nós podemos afirmar categoricamente que Jesus habita em nós através do Espírito Santo que ele rogou ao Pai e que foi enviado. Essa frase precisa ser bem compreendida, porque até então, pelo que a gente analisa, não havia aquela habitação permanente nos moldes do Pentecostes em diante. Até porque, diz a Bíblia, o Espírito Santo ainda não havia sido derramado. A partir do momento que ele é derramado, nós temos o que John Lander chama de democratização do Espírito Santo. Todas as pessoas, uma referência aos crentes em Jesus, passam a receber o Espírito Santo que veio habitar nos crentes de uma vez por todas e para sempre. É isto que nós aprendemos com a palavra de Deus. O contexto, de acordo com o versículo 18, é de despedida. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, disse Jesus. O órfão, ele ficava literalmente abandonado. Ele não tinha ninguém. Ficava, como se diz no popular, ao Deus dará a própria sorte. Mas acontece que Jesus diz categoricamente que ele rogaria ao Pai, o Pai enviaria outro consolador para ficar com eles. Este Consolador passaria a habitar neles, isto é, dentro deles, e estaria assim representando Jesus, e desta maneira eles não ficariam sozinhos, eles não seriam pessoas desamparadas, ao contrário, eles contariam com a presença consoladora da parte do Espírito Santo em cada um deles. Vou voltar ao versículo 16, porque tem algo muito importante para salientar. E eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro consolador. Quando fala outro consolador, no grego é esta palavra outro, alon, alon. Quando fala alon, significa que é outro, mas da mesma espécie, da mesma essência, da mesma qualidade. Da mesma forma que Jesus é Deus, o Espírito Santo também é. Uma outra coisa que nos ensina o texto bíblico, se atentarmos, de uma forma explícita, é que outro consolador, alon parácleton, ora, se ele diz que dará outro consolador, significa que o próprio Jesus considera-se como um consolador também. Isso mesmo. Imagine só, se você está numa sala de aula, tem um professor numa disciplina, e de repente surge uma informação da parte da coordenação, quando não da diretoria. O professor fulano de tal não poderá vir, mas virá outro professor. Ou seja, é a mesma pessoa? Não necessariamente, mas é alguém que exerce a mesma função da mesma maneira. Quando Jesus diz que dará outro consolador, é porque ele se considera um consolador. E é esse Consolador que está habitando junto de cada um deles, com eles,
e o Espírito Santo está com eles, mas através de Jesus fisicamente. Mas chegará um momento que Jesus não estará fisicamente e enviará o Espírito Santo, mas se fará presente através do Espírito Santo, de modo que Jesus não vai deixar de maneira nenhuma aquelas pessoas desamparadas ou semelhante àquelas crianças órfãos. É o que nos diz a palavra de Deus. Então, nós temos aqui nesse texto a primeira declaração de Jesus: Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós ou para vocês. Ou seja, o Espírito Santo é o conforto que Jesus deixou para a sua igreja. A igreja não está sozinha neste mundo. A igreja conta com a presença e atuação do Espírito Santo que foi enviado por Deus a pedido de Jesus. Se você desejar aprender mais e mais da palavra de Deus a partir do texto bíblico, e preferencialmente tendo sempre o texto grego para auxiliar, para servir de análise gramatical, mas considerando todo o contexto, continue conosco, porque nós temos muito mais coisas a falar a respeito da palavra de Deus. Uma coisa antes do término desse vídeo. Todas as vezes que eu me deparei com o meio religioso, independente de ser evangélico ou não, com relação à pessoa do Espírito Santo, as manifestações atribuídas ao Espírito, eu vi aqui ou acolá algumas ações genuínas, porém também vi ações desmedidas, emocionalismo exacerbado, muita confusão. E eu ficava realmente um tanto, eh, como eu posso dizer, um tanto confuso, sem direção, perdido. Mas à medida que eu comecei a ler mais e mais a palavra de Deus, eu encontrei na palavra um porto seguro, porque eu não queria fazer avaliação das experiências das pessoas. Eu só queria saber a verdade escriturística. E Deus foi se revelando através das páginas das Escrituras. De modo que, se você desejar aprender realmente a partir de Jesus, porque é ensino dele sobre o Espírito Santo, você precisa ler o Evangelho, capítulo 14, 15 e 16. Vimos nesse primeiro vídeo a primeira declaração de Jesus, mas tem outras 4 declarações nesses capítulos indicados. Então leia, porque trata-se de uma dissertação da parte de Jesus. E ele disserta e fala a respeito de 5 declarações. Vimos a primeira. Se você quiser continuar conosco, esteja nos acompanhando e certamente sendo enriquecido pela palavra de Deus.